Ok, pessoal, bem-vindos de volta, né? Eu espero que vocês tenham tido um bom almoço. Nós voltamos a mais uma sessão do GT7, que é Leitores, Autores e Criação Digital. Eu passo a palavra à nossa coordenadora Regiane, doutora Regiane, e também dou as boas-vindas ao nosso mediador, que vai ser o Flávio Komatsu. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço mais uma vez a participação de todos, dos autores que toparam a nossa chamada para estar aqui apresentando seus trabalhos e também a todo mundo que já está nos acompanhando desde ontem e também aqueles que estão chegando agora. Acho que vai ser mais uma tarde de trabalhos muito interessantes. Eu vou passar a palavra então para o Flávio. O Flávio é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura aqui da UFSCar e também é pesquisador do Grupo de Pesquisa Observatório da Literatura Digital Brasileira. O Flávio vai ficar por conta do chat, de organizar o nosso tempo, de organizar as questões que forem surgindo. Vocês podem fazer suas questões pelo chat e também podem fazer abrindo o seu microfone depois da apresentação dos vídeos que os apresentadores enviaram para a gente e que a comissão vai tocar aí já já. Ok? Uma boa tarde de trabalho para todos nós, então. Maria, então é com você agora. Certo, então eu já vou começar a... para as nossas discussões. Olá, eu me chamo Lara e hoje, nesse 6º Seminário de Artes Digitais, eu vou apresentar a comunicação oral intitulada Yamanashi, Oshinashi, Iminashi. Autoria feminina em fanfictions do gênero Boys Love. Primeiramente, é preciso apresentar alguns conceitos introdutórios acerca desse título. Primeiramente, o Boys Love, ou simplesmente BL, é um termo guarda-chuva dado para toda e qualquer produção midiática japonesa direcionada ao público feminino e que seja focada no relacionamento entre dois homens. Ao passo que yaoi é um termo mais antigo, proveniente justamente da expressão que dá título a essa comunicação. E pode ser traduzido como sem resolução, sem clímax, sem sentido. Nessa época, quando surgiu, o yaoi foi cunhado para especificar doujinshis, ou seja, mangás independentes de baixa qualidade com enredos que se limitavam ao conteúdo homoerótico sem grande desenvolvimento das narrativas. Entretanto, hoje em dia é uma palavra que já não tem a mesma carga semântica negativa. Frequentemente, yaoi e BL vão ser tratados como sinônimos, dependendo de onde se fala. Para o Ocidente, yaoi passou a ser sinônimo equivalente àquilo que o BL significa para o Japão. Então, nós falamos yaoi como se fosse sinônimo de BL. Trata-se, portanto, de uma apropriação da cultura oriental que foi fortalecida pela chegada de mangás e animes aqui, como Defende Ortiz no ano de 2000, e é um gênero dentro dos mangás de estilo shoujo, que são escritos por mulheres para serem consumidos por mulheres. Esses mangás ficaram mais conhecidos entre os anos de 70 e 80 aqui, e o marco definitivo do yaoi como um produto de larga distribuição comercial foi no ano de 1978, através do lançamento da revista June.
De acordo com a Aranha 2010, esta publicação se preocupou com a consolidação da estética de histórias focadas na homossexualidade masculina para um público feminino. No Ocidente, nós também temos um estilo muito parecido, que é o slash, que se popularizou com o boom da ficção científica e de Jornada nas Estrelas. É um tipo de fanfiction também escrito por mulheres, na maioria das vezes, mas os fãs de mangá e anime vão preferir essas versões japonesas dos termos que eu já explicitei. Então, nós vamos utilizar as versões também japonesas desses termos. De acordo com Silva, apesar do Japão ser uma nação bastante conservadora, esse tipo de conteúdo não assombra nem surpreende essa tradicionalista audiência. Murasaki Shikibu, uma nobre dama de companhia do início do período Heian, que é escritora do clássico romance Contos de Genji no século XI, escreveu sobre seu herói envolvendo em um relacionamento com outro homem, e também eram comuns histórias entre monges budistas da era feudal, entre samurais também, e não raramente existiam romances entre os atores de teatro kabuki. E tudo isso contribuiu para uma larga tradição de romances masculinos e para a fascinação e culto pela androginia. Então, o yaoi ele vai provar o papel ativo das mulheres na construção de sua sexualidade, na resistência ao papel passivo que as representações heterossexuais lhes tentam impor e nas suas capacidades de encarar os homens como objetos sexuais, como defende Monteiro e Augusta, 2012. Lopes Rodrigues e Rubi Hernandes também, um estudo de 2012, ao abordar as principais temáticas e cenas constantes nesse gênero, eles percebem que as cenas de violação se dão através de uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que existe a rejeição diante da humilhação de se estar nessa situação, existe uma metamorfose em deleite. O personagem abusado acaba experimentando prazer a partir da dor. E Zangelini, 2009, afirma e reconhece que estupro é uma prática socialmente inaceitável, só que quando ela é transposta e utilizada como um dispositivo narrativo, ela serve para gerar angústia e tecer a complexidade da tensão entre coerção e amor, além de explorar a luta das personagens para chegarem em consenso sobre a natureza de seus sentimentos. E por isso, alguns estereótipos e características se estabelecem no yaoi. A exemplo dos estereótipos de Semi e Uki, que são termos retirados do contexto das artes marciais. Semi significa atacar e Uki receber. E é mais ou menos isso. O Semi é um personagem masculino ativo, mais velho, e o Uki é um personagem mais jovem, andrógeno e passivo. Alguns yaois que estão tentando desconstruir essas características mais consolidadas também utilizam o Seki, que é uma junção de Semi e Uki, e é uma personagem que alterna de função sexual dependendo do parceiro. Em um estudo feito também para tentar entender o que motiva as fãs de yaoi a consumirem esse material, foram elencadas 10 principais motivações das fujoshis. Fujoshis são as fãs. É uma palavra que, traduzida literalmente, significa garota podre. E também foi um termo cunhado de uma maneira negativa e pejorativa, e hoje em dia também já perdeu esse peso semântico. Entre as 10 motivações, a primeira foi de um amor puro, sem gênero, em que as fãs acreditam que é uma expressão independente de expectativas sociais. A segunda razão é uma atitude pró-gay, que leva a uma naturalização da homoafetividade. Já a terceira razão foi a de identificação. Através dessa leitura e desse consumo, as fãs passaram por um processo de autoconhecimento profundo sobre o que nutrem como desejos sexuais. O quarto motivo apontado foi o uso de elementos melodramáticos e emocionais, a carga de conteúdo forte, uma narrativa intensa. E enquanto o quinto motivo foi o desinteresse pelo shoujo padrão heteronormativo, porque, de acordo com as fãs, são muito superficiais e muito unidimensionais. Além disso,
Aponta-se que o gênero está próximo dos gostos e dos pontos de vista das fãs que anseiam por um produto erótico feito por e para mulheres. A sétima razão é o escapismo, a imaginação e o esquecimento da vida real. Para as fãs de mangá e anime, elas também apontaram que existe uma apreciação da estética dos traços característicos desse tipo de mangá. A nona razão foi o entretenimento e a diversão, e a 10ª motivação foi que as fãs assumiram que consideram o material excitante. Silva, 2018, então conclui que o yaoi em sua temática não aborda a homossexualidade masculina real, e sim uma representação de relacionamento homoafetivo através do imaginário feminino. Por se tratar de uma representação e não da realidade, este casal homoafetivo possui todas as características de um casal heteronormativo, porém usando o invólucro e uma cápsula de aparência masculina, uma vez que temos corpos masculinos performando como mulheres dentro da narrativa. Logo, percebe-se que assim, não é possível tentar unificar todos os estímulos de produção dessas narrativas, porque o fandom é plural e há tanto fics que desconstroem o yaoi tradicional, quanto aqueles que mantêm e reproduzem a heteronormatividade. Então é preciso acompanhar a complexidade das motivações, subjetividades, particularidades, significações, nuances e até mesmo contradições dessa reescritura. O yaoi é um escapismo, é uma insatisfação com os papéis tradicionais de gênero, entretanto também igualam as relações de dominação e poder e apresentam personagens masculinos idealizados com alma feminina, como diz Fujimoto, citado por Zilli Demetrovics, 2017. Por que essas reflexões são importantes? A priori, para compreender como se constitui a audiência que consome esse material, além de proporcionar possibilidades de análise a respeito da construção das comunidades virtuais que se constroem ao redor disso, que dividem esses interesses em comum e produzem boa parte dos textos das plataformas de autopublicação, como Wattpad, Archive Our Own, Spirit, Unaya. Então são muitos lugares em que esse tipo de literatura se propaga e prolifera. E é isso, essas são as minhas referências e muito obrigada. Olá, eu sou a professora Anelisa Ribeiro, junto com a Amanda Ribeiro Barbosa. Vou apresentar aqui o nosso trabalho, Poemas de Brinquedo, com quantos adjetivos se faz um livro no século XXI. Nós vamos nos deter no livro Poemas de Brinquedo para discutir, na verdade, as tecnologias do livro ao longo do tempo e, principalmente, a tecnologia, possibilidades tecnológicas que o livro apresenta hoje. Vamos começar, então, por um verbete. Nosso texto de partida foi um dicionário chamado Dicionário do Livro, que é uma obra de referência na área, publicado no Brasil, ele é português, publicado no Brasil pela EDUSP, e lá a gente encontra 397 entradas sobre livro, com a palavra livro. A primeira delas é livro sozinho, sem adjetivo, sem nenhum complemento. Todas as outras 396 são tipos de livros. Então, esse é o verbete livro puro, né? É um verbete que já gera uma discussão. Ele tem várias possibilidades aí separadas por essas bolinhas. E tomamos esse dicionário como um exemplo da complexidade que a palavra livro, ou que uma concepção, ou a quantidade de concepções de livro possíveis e reconhecidas no dicionário no Brasil, publicado em 2008. Com as mudanças tecnológicas, essas coisas vão variando ainda mais, e aí nós vamos chegar em outros adjetivos. Então, para o Poemas de Brinquedo, que é esse livro que nós escolhemos como corpus, né, vamos dizer assim, para uma análise, embora ela seja, obviamente,
muito breve, nas peças de divulgação, ele é apresentado como um livro digital, infantil, audiovisual, transmídia, brincante, entre algumas outras possibilidades. No dicionário de Faria e Pericão, a gente encontra a entrada livro digital, que é sinônimo lá de livro eletrônico, encontra a entrada livro infantil, que é sinônimo lá de livro para crianças, isso já gera uma certa discussão, mas não encontra, por exemplo, que seria um livro audiovisual, também não um livro transmídia, menos ainda um livro brincante. E aí, ao longo do trabalho, nós vamos discutir a necessidade, né, prática, social, de ir acumulando ou sobrepondo esses adjetivos a esse objeto, porque esse objeto começa a apresentar possibilidades que são, de fato, audiovisuais ou transmídia, ou brincantes, enfim, de acordo com a proposta e com as possibilidades desse livro especificamente, mas esse livro pode representar possibilidades de outros materiais. Então, a Amanda com vocês. Olá, eu sou a Amanda Ribeiro e, dando continuidade à fala da Annelise, ainda sobre os adjetivos, é interessante a gente pensar aqui que em poemas de brinquedo há uma convergência de dois tipos de obras que são comumente espaços de experimentação e de exploração de possibilidades, sejam elas textuais, ou gráficas, ou audiovisuais, ou até de suporte, que são os livros para criança e a poesia. Aqui tem uma imagem do formato impresso da obra, né? E o poema de brinquedo nasceu a partir de uma reunião de poemas que o poeta Álvaro Andrade Garcia já tinha publicado em outros livros. Então ele fez uma seleção daqueles que ele considerava que dialogavam com o público infantil. O Ateliê Ciclope de Mídias Digitais, daqui de Belo Horizonte, que o próprio Álvaro Andrade dirige, foi o responsável pela criação do livro aplicativo, ou seja, do formato digital dessa obra e de todo o conteúdo audiovisual relacionado a ela. E a editora Peirópolis, de São Paulo, fez a retextualização do digital para o impresso. O Lucas Junqueira, que é o programador, nos disse em uma entrevista que o digital instigou o impresso. Então, a gente percebe aqui uma ordem um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Primeiro surgiu o digital e depois o impresso. Aqui dá para ver, nessas imagens, o tanto que o próprio impresso, o formato do impresso também foge de um formato mais convencional, porque ele não está no formato de códice, né? O que a gente poderia chamar de página no códice, aqui na verdade são esses cartões ou cartas soltas que podem assumir ordens diferentes e possibilitam uma interação de mais pessoas, né? E o Álvaro diz em uma entrevista para a Rádio Confidência, aqui de Belo Horizonte, que o contraste entre o digital e o impresso acontece nesse ponto, né, da interatividade, que o digital, na maioria das vezes, a criança opera os comandos do aplicativo sozinha, e o impresso convida a participação de mais pessoas, né? Aqui embaixo tem as cartas com os paratextos, tem como se fossem prefácios do próprio Álvaro Garcia e do Ricardo Aleixo, que é um poeta e performer aqui de Belo Horizonte, que foi o responsável pelo design sonoro do livro aplicativo. Tem uma sinopse, tem a ficha catalográfica, tem instruções de como baixar o app e um QR Code, que dá para ver aqui na versão digitalizada para o Kindle, que redireciona para uma página de conteúdo expandido, que é o site do ateliê, com vídeos, frames do aplicativo,
entrevistas e textos relacionados à obra. E aqui estão dois exemplos, na verdade 3 exemplos, né, 3 cartas que ilustram um pouco como que o impresso convida a essa interação, né? Porque nelas existem comandos que orientam o leitor e a leitora a fazer a sua leitura de acordo com alguma entonação, com alguma pausa, ou no caso da arara, por exemplo, imitar o som da ave toda vez que o nome dela aparece, né? E essas são apenas algumas imagens coletadas do impresso para a gente poder ilustrar um pouco as possibilidades desse livro, né, dessa obra transmídia, e justificar o porquê de tantos adjetivos atribuídos a ela. Bom, como a Amanda disse, é um material que está fotografado, a gente tenta demonstrar aqui, né, por que dão tantos adjetivos a ele, discute um pouco esses adjetivos que ainda nem foram incorporados. É claro que a gente sabe que as práticas sociais e essas práticas editoriais, elas vão mais aceleradas do que um dicionário consegue absorver, mas é muito interessante essa necessidade de adjetivar, de explicar um objeto tão complexo e como esse objeto nos desafia, como leitores e como produtores editoriais. Inclusive do ponto de vista das autorias que vão se misturando e que já não é possível dizer com tanta segurança que uma pessoa é o autor, né, supremo de uma peça como essa. Mas é difícil mostrar isso por fotografias, a gente convida vocês, as pessoas interessadas, a conhecerem o Poemas de Brinquedo. É possível acessar várias coisas sobre ele na internet, é possível adquirir o Poemas de Brinquedo pela editora, fazer reunir essa obra, né? Porque ela também tem um aspecto fragmentário, no sentido de ser um certo quebra-cabeça, quando a gente quer ter todas as possibilidades dela. Então, é muito interessante. Nós temos, no final do nosso artigo, que também convidamos vocês a lerem, talvez as coisas sejam melhor explicadas lá, né? A gente discute no final algumas questões que dizem respeito a uma dificuldade de aceitar essa quantidade de adjetivos, né? A nossa sempre discussão sobre o que é um livro, que pode parecer uma discussão óbvia e nunca é. Ela tem consequências para muitas coisas, inclusive consequências práticas para os profissionais, para a formação, consequências para a economia, dizem respeito à forma que esse objeto vai ganhando, ou esse tipo de possibilidade. A Amanda apontou a questão do infantil e da poesia como espaços privilegiados para esse tipo de experimentação. É muito interessante também. E, no nosso caso, nossa posição é uma posição de abertura para esse tipo de livro que desafia todas as definições sobre ele. Então, tomara que tenha sido proveitoso e interessante para as pessoas que gostam e que estudam o livro. Obrigada. Eu também agradeço e espero que a apresentação e o texto ajudem a pensar sobre essas possibilidades do livro. Muito obrigada e até. Boa tarde. Encerradas as falas, agradeço a Lara, a Annelise, a Amanda. A gente abre agora para uma conversa, para perguntas. Eu estou vendo aqui no chat que a gente tem já alguns comentários, mas não exatamente uma pergunta. Não sei se algum dos participantes que está aqui discutindo gostaria de abrir o microfone para colocar alguma pergunta. Eu queria sim fazer um comentário, já que ninguém abriu o microfone ainda.
as pessoas ainda estão tímidas, pensando a respeito da apresentação da Anelisa e da Amanda sobre o livro Poemas de Brinquedo, a gente começou uma conversa sobre a questão, sobre a definição de livro, né, na nossa primeira sessão, ontem ainda, né? E passamos um pouco por essa discussão, passamos bastante por essa discussão hoje também na sessão que tivemos pela manhã, sobretudo com a fala da Andréa Catropa, né? Eu estava aqui vendo os comentários e estava pensando, né, nessa questão da interatividade e da maneira como a usabilidade desse livro impresso, não sei se existe essa palavra, né? Ela é muito, talvez mais instigante do que a usa. Eu não conheci o aplicativo, né? Eu conheci o livro de brinquedo no site, infelizmente agora ele está indisponível por causa da morte do Flash, né? Mas conheci pelo site. O aplicativo, efetivamente, eu não conhecia. Eu não sei se ele funcionava igual ao funcionamento da obra no site, né? Mas é muito interessante pensar que, pela exposição que vocês fizeram, o livro impresso, ele tem uma usabilidade mais instigante do que o livro digital. O que, de certa maneira, desmonta aquela ideia que os adoradores da tecnologia, né, acriticamente espalham de que o digital é sempre mais interativo, é sempre mais interessante, é sempre mais instigante, né, do que o impresso. Então é interessante ver como a obra, né, livro a livro, essas preconcepções elas vão se desmontando um pouco, né? E o quanto é complexo mesmo essa relação entre o digital e o impresso, né? Como as coisas não estão dadas no sentido de uma progressão linear, só porque digital é mais interessante, é mais interativo, é mais instigante. Então, muito legal, Ana e Amanda, gostei demais do trabalho de vocês, quero muito ler o artigo que vai sair, com certeza já vai entrar lá no nosso repositório da literatura digital brasileira, como também um texto que compõe a documentação dessa obra, né? Que não é só digital, é impressa também, e é muito legal. Gostei demais. Muito obrigada. A gente é que agradece, Regiane. Pode comentar rapidinho, assim? Eu quero pedir desculpa por não ter participado de tudo, estamos nos virando nos 30, né? Mas o artigo, eu sempre fico com a impressão que no artigo a gente estabelece melhor as coisas, né? Faz uma coisa mais coerente. E lá a gente discutiu essa quantidade de adjetivos, que na verdade diz respeito a uma quantidade de possibilidades, né? E falamos um pouco também da autoria a gente nem menciona muito aqui na apresentação, mas como a autoria nesse livro também é brincante, porque todos assumem as autorias de design sonoro, o Lucas como programador, enfim. Esse aspecto que você mencionou da morte do Flash é um outro ponto muito importante dessas obras digitais, né, que ficam à mercê das mudanças tecnológicas, né, e significa que, para variar, o impresso pode durar muito mais, né, pode ser muito mais estável, o impresso provavelmente vai chegar nos netos da gente, o outro não chega nem na gente direito, né, então é difícil fazer essa conservação, né, e o Vinícius falou aqui, ficou com vontade de comprar o impresso, que ele só conhecia a versão digital, e mais pessoas comentam isso com a gente, eu só conheço no site, eu só conheço... Que é outra coisa importante, que é a distribuição diferente, né? Então, você teve acesso de um jeito, mas para ter o impresso, você tem uma tiragem limitada, você tem que esperar pelo correio, né? Que é que é a distribuição, que são coisas completamente diferentes. Então, a gente fica pensando em evitar uma visão competitiva, né, entre as duas coisas, essa visão que coloca um contra o outro, que na verdade é um discurso de comércio, né? Assim, um discurso de um é melhor, então abandone esse, fica com aquele, né? No fundo, uma coisa meio assim.
para dizer que essas coisas são uma trama, né? Uma trama de possibilidades, você pode brincar, para usar a palavra deles, de maneiras diferentes, e que são affordances completamente diferentes, não são coisas que competem, são experiências diferentes. E isso não tem nada de mal, né, que sejam experiências diferentes. Então, é claro que você ouvir o Ricardo Aleixo falando é uma maravilha, né? Muita gente se encanta pela leitura dele, dos poemas. Amanda, quando conheceu, como a gente fala aqui em Minas, danou a fazer vídeo poema, né? Porque dá uma vontade de brincar com as palavras, né? O Ricardo tem uma voz muito bonita e ele é performer, tal, então é uma experiência maravilhosa, tenho certeza que encanta muita gente que lida com esse livro, por exemplo, na escola, né? Mas você brincar com os cartões também é uma delícia, é uma outra coisa. E no sentido que o próprio Álvaro fala, que a gente está falando chamando de interatividade, né? O aplicativo ele acaba estimulando um uso individual, né? Nesse sentido que a interatividade é maior ou menor, né? Ele incentiva um uso individual, enquanto os cartões incentivam um uso coletivo, que é muito legal, né? Porque parece um jogo. E aí é uma coisa para muitas pessoas manipularem, para um ler para o outro, enfim, é uma coisa que tem mais o caráter social do que esse aplicativo que você fica ali ensimesmado, né, com ele. Então, eu acho muito legal a gente pensar nisso fora de uma visão concorrente das coisas, né? Essa visão concorrente, ela tem sido estimulada pelo discurso de venda mesmo, né? Pelo discurso de tecnologia, pelo discurso capitalista, afinal, é claro que interessa para essas empresas a gente abandonar uma coisa e ir para eles, né? Mas a gente acha muito mais interessante, né, ir para a trama, né, para essa coisa mais, uma composição, né, para usar, tem umas colegas aqui que trabalham com semiótica social, mas para uma composição multimodal das coisas, né? Você pode ter as várias experiências, enfim. Então é muito gostoso trabalhar com essas coisas. Que bom que você gostou, tomara que o pessoal aí se anime a ler e tudo. Obrigada. Também quero agradecer esse retorno de todos no chat e da Rejane aqui. Concordo, Rejane, com o que você disse e com o que a Ana acabou de ressaltar aqui, né, da nossa fala, que algumas coisas não estão na fala, mas estão no texto, né? E sobre essa questão da sobreposição dos formatos, né, é interessante pensar que além de não se sobreporem nesse sentido hierárquico, né, de um ser melhor do que o outro, eles se complementam, né, são leituras complementares. A leitura feita do impresso não é a mesma da feita do digital. Eu acho que existem diferenças quando a gente lê primeiro o impresso para depois ter acesso ao digital e vice-versa. Porque eu, pelo menos, né, eu primeiro tive acesso ao digital e ao conteúdo audiovisual disponibilizado na internet, na verdade, né? Eu também não conhecia o aplicativo. Mas eu ouvindo a performance do Ricardo Aleixo, eu praticamente interiorizei a voz dele e o jeito que ele conduzia essa leitura. Então, na hora que eu fui ler o impresso, e aquela carta da arara que a gente coloca de exemplo, é uma ótima, porque ele vai lendo e vai falando arara, o som da arara toda vez que a palavra aparece. E é impossível eu, para mim, pelo menos, fazer a leitura do impresso sem vir a voz dele na cabeça. Assim. Então, é interessante pensar que a ordem dessa leitura interfere na outra, né? Dependendo de como a gente começa, com o que a gente entra em contato primeiro. E pensar também nessa construção que a Ana falou também, né? Uma obra foi retextualizada para o outro formato, né? Primeiro nasceu o digital, depois nasceu o impresso, e elas foram pensadas dentro das possibilidades de cada um desses formatos, né? Como a Ana falou, não só foi transposta, né? Mas foi pensada dentro daquelas possibilidades, né? Daí a obra transmídia, que eu acho que faz que a potência dessa obra seja tão imensa, assim, tantas possibilidades de leitura, né, e de interatividade, né,
pegando também essa ideia do tanto que é complexa a ideia da interatividade. Então, só comentando tudo que já foi comentado, na verdade, e agradecer pelo retorno de vocês. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Anelisa. A Renata falou que tinha uma pergunta. Isso, eu tenho uma pergunta para a Lara. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, eu até queria comentar do Poemas de Brinquedo também, mas a Amanda e a Anelisa acabou que na fala respondeu a minha questão, que era justamente isso, né? De como a gente está nesse entre cultura, impresso e digital, como a gente encontra uma forma de trabalhar com as duas materialidades sem colocar uma... sem sobrepor, né? Uma como melhor e a outra como pior. Eu gostei dessa ideia de pensar nas fruições como distintas e não a ficar atribuindo uma escala de valoração. Aí acabou que a minha pergunta foi respondida na fala da Anelisa. Obrigada, Anelisa. E eu queria perguntar para Lara se é uma pergunta de quem não sabe do que você está falando mesmo. Se nesse meio, cheio de nomenclatura própria, e parece um terreno complicado para quem olha de fora, porque parece que existem muitas regras estabelecidas do que é, do que não é, do que não pode, tanto tematicamente quanto de acordo com quem produz mesmo. E aí eu queria fazer uma primeira pergunta, que era se você enfrenta dificuldades enquanto estudiosa para se localizar nesse universo, que ele é um tanto fechado. E tem uma ideia que a gente está trabalhando há anos aí no grupo, que é pensar a ideia de não de cânone, mas de cânones. E aí, como que fica essa questão para você, como uma estudiosa de literatura, que conhece aí os grandes prêmios, mas que ao mesmo tempo estuda esse universo que parece que ele está à parte? Eu consegui perguntar, Lara? Eu vou tentar responder, mas assim, também. Não sei se. É uma questão muito, muito interessante. Obrigada pela pergunta, Renata. Bom, primeiramente eu queria contextualizar, porque eu não falei no vídeo, mas essa pesquisa, essa comunicação oral é um subproduto, vamos chamar assim, né? De um dos capítulos da minha tese, que é orientada pela professora Regiane e orientada pela professora Juliana Santini, que busca analisar uma obra que é uma fanfiction que se transformou em livro, né? E aí, nesse percurso, eu faço esse recorte para tentar estabelecer as características desse fandom, desse campo de fãs específico, que são os fãs de yaoi, né? Que é esse gênero que eu tentei contextualizar minimamente. De fato, existem muitas nomenclaturas específicas e nomenclaturas específicas de acordo com a região, como eu falei. Tem a nomenclatura ocidental, que são gêneros em inglês, por exemplo, né, que os fãs de ficção científica vão chamar de slash. Eu estou chamando de yaoi porque eu estou usando as nomenclaturas orientais. E eu enfrento algumas dificuldades, porque até mesmo nessas escolhas, eu não consigo acessar tantos textos quanto eu gostaria, porque eu não domino a língua, né? Por exemplo, não sei falar japonês, não sei ler em japonês, então acaba que eu acabo tendo que mobilizar referenciais teóricos estadunidenses, mas é lógico que também tento mobilizar estudos brasileiros. Tem até um texto da Ana Elisa, que eu uso, que é sobre o crítico literário dos fandoms. Eu gosto bastante desse texto. E aí, assim, tem produções de diversas formas, né? E são muito específicas mesmo. O que eu tento fazer no primeiro capítulo é exatamente mostrar essas nomenclaturas e tento conceituá-las, porque são muitos subgêneros, né? São nome para personagem, nome para... Enfim, é muita coisa. Sim. E falando nisso, como ele tem muitas regras, como ele tem o funcionamento da comunidade fã opera de diversas maneiras, enfim, tem classificação indicativa de idade para determinadas histórias,
tem uma autorregulação muito intensa, que é por isso que eu também uso a teoria dos polissistemas do Evans Zohar, porque eu entendo que os comunidades fãs são sistemas literários muito específicos que circulam nas plataformas de autopublicação, né? E vão ter instâncias de legitimação diferentes, modos de circulação diferentes. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, necessariamente. Não, foi sim, era mais ou menos isso que eu queria saber. Essa parte que você falou de ter essa necessidade, né? É como um manual de como ler cada um desses termos, né? Que é um universo muito rico. Obrigada, viu, Lara? Flávio, se não tiver ninguém inscrito, eu queria fazer uma... Ah, pode fazer, Natália, depois eu pergunto. Olá. Natália? Peraí que eu tô abrindo. Toda vez eu me enrosco agora que eu mudei de navegador. Oi, todo mundo. Eu fiquei pensando, eu estava pensando sobre a fala da Lara, né? Gostei da fala das 3 pessoas. Mas uma dúvida específica sobre a fala da Lara, porque a gente conhece a pesquisa dela, né? Nós participamos do mesmo grupo, mas a gente acaba que não dá para acompanhar o desenvolvimento de todo mundo, né? E saber como é que a pessoa, o que ela está fazendo e como ela está fazendo. E aí eu fiquei curiosa sobre a metodologia e ela acabou meio que comentando um pouco sobre... A Natália travou aí? Isso, ela travou aqui para mim também. Enquanto ela volta, então acho que eu vou pular à frente. Acho que eu vou pular à frente dela, só para a gente não ficar esperando, já ela retorna. Para Lara, fica parecendo marmelada, né? Perguntar para o próprio orientando, ou então parece que eu estou pegando no pé, não tem nada a ver, tá, Lara? Mas eu queria, pegando um pouco essa reflexão da Renata, sabe? Enfim, e que você acabou já falando, enfim, que você está entendendo aí como um polissistema e tudo mais a partir do Zohar. Eu queria, e pensando que eu conheço, né, sua pesquisa de doutorado, mas talvez fosse interessante que você falasse um pouquinho, se existem confrontos, concorrências, tensões, fricções entre esses dois universos, né? Porque você estuda justamente uma FIC que vira um livro, né? Então, quer dizer, a gente sabe que o universo da literatura impressa também é muito regulado, né? Que a gente está tão imerso nele que não percebe mais, né? Mas também é muito regulado. E o fandom também é muito regulado, né? Nesse trânsito, né? Existem tensões? Como é que você vê isso? Obrigada, Rê, pelo comentário. Então, diferentemente de Poemas de Brinquedo, como eu pude perceber, em que foi pensado de uma maneira não hierárquica, né, os dois formatos, em que eles se complementam, etc. O que eu percebi nesse objeto, em especial, vou apresentá-lo, é uma fanfic que se chama A Lenda de Fausto, e foi publicado originalmente na plataforma NIA, e depois se transformou em um livro impresso pela editora Multifoco. Bom, eu percebo que as regulações, elas operam no sentido de um apagamento desse passado como fanfic, e isso acontece muitas vezes, isso acontece muito frequentemente, até mesmo em obras famosas como... E como são produções oriundas do universo fã, muitas vezes mobilizam personagens de grandes franquias, né? Então, no caso, ela foi de Crepúsculo. Então, precisa passar por uma série de adaptações, seja a mudança de nomes das personagens. Então, essas transições, eu não vejo, hoje em dia, que aproveitem o contexto de produção, o contexto de criação original. Muito pelo contrário, ele é evitado de ser exposto. E eu acho que esses confrontos são exatamente no sentido de que, por exemplo,
em vez dessa obra ser vista como uma fic yaoi que se transformou em livro, agora as pessoas a leem como um romance homoerótico. Então, já muda completamente, não que mude o sentido, mas existe essa como se o livro fosse o start da coisa e não um acontecimento, um processo que se originou por meio de trocas, de feedbacks, de comentários na plataforma, de experimentações, inclusive multimodais, que se fazem por meio das notas, né? Por exemplo, então eu vejo que existem aproximações, mas também existem distanciamentos, muito mais distanciamentos do que aproximações, não só por parte do mercado editorial, mas por parte dos próprios autores que são produtores de fic e não percebem como essas trocas podem ser profícuas, né? Então, por causa de instâncias de legitimação para se tornar um escritor de um livro impresso, muitas vezes acabam corroborando para que isso aconteça, para que essas relações elas sejam, em vez de exploradas, apagadas. Não sei se eu consegui responder. Natália, quer tentar de novo? Vou tentar. Agora eu vou tentar sem a câmera, porque a gente está em 2 pessoas trabalhando em videochamada e a internet está pedindo socorro. Então eu queria saber, quando a Lara falou sobre o sistema, que eu estava comentando que era um tema que eu tenho quebrado um pouco a cabeça atualmente também. E aí eu queria saber como é que ela entende esse sistema. A fanfic, você entende o sistema literário e a fanfic dentro dele, ou você entende a fanfic como um sistema próprio? Ou nenhuma das alternativas anteriores? Queria saber um pouco, queria que você falasse. Muito obrigada pela pergunta, Nath. Então, eu penso em 2 sistemas aí. Eu penso na Lenda de Fausto como um sistema obra, porque ele não é só o livro, ele é a fanfic, ele é o zine, porque tem um fanzine também que ela distribuía nos eventos de anime, o blog. Então, eu entendo como um sistema. Eu não vou dizer que é transmídia porque não foi construído dessa maneira, né? Não foi construído para que fossem histórias narrativas que se complementam nas plataformas, não, é o mesmo conteúdo. Então, mas eu penso na obra como um sistema. A fanfic em si, eu estou avaliando como se fosse um repertório específico, característico do fandom, que é o sistema. Um sistema de literatura que acontece no meio digital. E aí, dentro do fandom, a fanfic é um dos elementos, né? E aí eu estou tentando avaliar o que é a plataforma, o que ela significa. Por exemplo, ao mesmo tempo que lá são dispostos os conteúdos, lá também ocorrem os concursos literários, que são instâncias de legitimação específicas para a valoração das fanfics. Então, tudo acontece na plataforma. Acontece o concurso, acontece a distribuição, acontece a troca entre os produtores e os consumidores. Então, assim, tô batendo cabeça com isso também, mas, assim, eu acho que tentando responder a tua pergunta, é isso. Existem 2 coisas, 2 acontecimentos sistêmicos aí, o fandom e a obra. Mais alguém gostaria de colocar alguma pergunta? Eu quero. Mais uma. Eu queria perguntar para a Annelise e para a Amanda, esse espaço desse livro que é um objeto brincante, né? Que é quase que é um objeto em si, né? Enfim, é tão bonito e, né, explora mesmo isso que a gente está chamando das materialidades, das potencialidades das distintas materialidades, né? Que extrapola a página linear. Era uma discussão um pouco relativa à linearidade que nós tivemos na primeira sessão aqui do evento, do GT. Eu não me lembro quem é que levantou essa hipótese de que o livro talvez fosse mais linear do que
as outras experiências ou as experiências de literatura digital, e eu me lembro que eu coloquei uma questão e falei, não, vai ter um momento que a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Não sei se a pessoa está aqui se gostaria de contribuir, assim, um pouco para a discussão. Mas o que eu ia pedir para vocês comentarem é assim, no que diz respeito aos livros, entre aspas, adultos, né? Eu vejo que existe uma regulação, será que é uma palavra boa, né? Maior com relação a essas explorações das potencialidades materiais, né? Tanto que quando o livro se apresenta de uma maneira diferente, né, de uma maneira ousada, vamos dizer assim, fora dos parâmetros, né, do livro impresso, ele já entra em outras categorias, né, tipo livro de artista, né, livro-jogo, né. Não sei se vocês poderiam comentar um pouco isso, se vocês veem que existe um nicho, né, na literatura infantil e infanto-juvenil que, de certa maneira, é rechaçada pela produção da literatura adulta, enfim. Eu estou lembrando de uma vez que o Luiz Rufato esteve aqui na UFSCar e disse que o Eles Eram Muitos Cavalos foi pensado para ser uma caixa, né? E que, enfim, não foi, não rolou, a gente sabe que é um livro, enfim, um livro muito fragmentário, né? Propositadamente fragmentário e tudo mais, mas não rolou a caixa com as páginas soltas, os contos, os capítulos soltos, como ele tinha imaginado, né? Enfim, queria que vocês, não sei se vocês pensaram nisso, se vocês pensam sobre isso, vocês poderiam comentar. Quer falar, Amanda? Ou quer que eu comece? Então faz. Pode começar. A gente acaba só arriscando, né, os palpites. Mas eu acho que tem duas coisas que podem interferir nessas escolhas, né? Que tem a ver com custo. Conta na ponta do lápis, né? Tem um outro elemento que eu acho que está na educação infantil, na formação de leitores jovens e bem jovenzinhos, que é a gente se acostumar com o discurso da ludicidade, de uma certa potência do livro em seduzir um jovem, uma criança, para que ele se transforme num leitor adulto já formado, habituado, né? Tem essa ideia de que para fazer isso a gente tem que jogar mais, né? A gente tem que fazer estripulias, piruetas, de várias maneiras, né? Com contação de história, com verdadeiras performances que os professores têm que fazer, pensando que vão seduzir, que vão engajar essa turma e que eles vão atravessar a fase escolar. A gente sabe lá, se a gente for olhar no Retratos da Leitura no Brasil, a última que deu, né? Quem é o maior influenciador? Professor. Qual é o período da vida que você mais lê? Quando está na escola. Depois que você sai, a coisa cai, diminui todo, enfim.
Então, eu acho que a literatura infantil acabou virando esse espaço, que é um espaço cheio de fricções também, né? Ao mesmo tempo que onde tem um pouco mais de liberdade, onde as tecnologias, pensando várias, assim, não só digitais, né? Eletrônicas, impressas e etc., elas são tomadas primeiro, experimentadas primeiro. Quando o Jabuti tinha prêmio para isso, por exemplo, era para o digital infantil, né? Eles induziram pelo infantil. Então, assim, acho que as pessoas que têm um espaço um pouco mais receptivo e até cobrado pela inovação, né? Tem uma cobrança de que o livro para criança tem que ser mais encantador, né? Tem que fazer mais efeito para aquela criança do que tem para um adulto. E também, ao mesmo tempo, não é estranho, né? Mas ao mesmo tempo eu estou falando de fricção e de tensão, porque é um setor do mercado que rola muito dinheiro. Né? Então não é que é assim só sedução, né? Só vamos formar leitores. É uma parte do mercado muito rica, né? Só perde para o didático. É uma indústria que é uma coisa, né? E engraçado porque essa literatura dos prováveis leitores já formados, ela não está, né? Ela não é onde o dinheiro circula mais, ela é a parte mais frágil nesse sentido, né? Então, eu acho que tem tantas questões aí e muitas estão ligadas a esse aporte que é maior e a esse discurso do lúdico, que seria uma isca para a formação de leitores. Em todo caso, eu acho muito legal a gente observar como essas coisas são feitas, principalmente para tablet, por exemplo, né? Que foi, durante muito tempo, tentar empurrar o tablet assim, de todas as maneiras, né? E fizeram muitas coisas para tablet. Eu acho muito legal olhar isso com o olho de pesquisa, né? Assim, a gente tentar ver como é que essa coisa vai se movimentando, como é que o infantil dá mais recurso para a gente, né? Que pesquisa é mais rico no infantil do que olhar os livros para adultos, romances para adultos, tudo igual, né? Assim, o máximo da inovação é fazer o que o Rufato fez. Né, fazer na estrutura do romance uma coisa um pouco diferente, mas em termos de tecnologia, os livros são bem iguais e às vezes uns copiam os outros, né? Todavia está fazendo sucesso, aí todo mundo copia a carinha do livro da Todavia. E no infantil não, corre uma coisa mais, né, mais receptiva para isso. Mas reitero que também tem mais dinheiro, né? Tem edital, tinha, né? Mas enfim, continua tendo. Ainda é melhor do que outros segmentos, né? Amanda, quer? Mas eu acho que a Ana falou bem, assim, falou dos dois pontos que eu também considero principais. Mas uma coisa que também eu pensei sobre a pergunta, Rejane, e que foi pensado também durante a construção do texto e o trabalho todo, foi também que existe sim essa diferença, né, entre o infantil, a literatura ou o livro para crianças, feito para crianças, e aquele feito para adultos, ou a literatura infantil e a literatura desadjetivada, né? A argentina Maria Teresa Andrueto vai falar, né, da literatura sem adjetivos, né? E vem aí uma grande questão em cima, né, mas a literatura precisa ser adjetivada quando ela tem uma intenção política, muitas vezes, né, de representatividade de determinados autores, de determinados tipos textuais, enfim. Mas a questão que a Andrueto coloca é quando esse adjetivo acaba inferiorizando, né, como se fosse isso. Existe uma literatura pura, né, que é feita para adultos, para pessoas já talvez experientes, aí, leitores experientes, e aquela feita para aqueles que são que não têm essa familiaridade, enfim, que precisa dessas estratégias materiais e de cores e formatos para seduzir, para ver se constrói, né, esse hábito, enfim.
Então, existem essas diferenças, eu acho, bem nítidas. E existe, eu acho, que no caso do Poemas de Brinquedo, pelo fato de ter sido eram poemas que o Álvaro já tinha publicado em livros convencionais, vamos dizer assim, que não tinha a pretensão de ser para crianças, mas que quando ele fez esse estudo da obra dele, ele percebeu que alguns dialogavam mais com o público infantil. Então, partiu ainda da poesia, né, de um tipo de texto destinado ao público adulto ou ao público geral, mas que foi colocado ali para crianças, né, porque, segundo o autor, dialogavam com esse universo. E eu acho que a poesia tem um pouco disso também, né, dessa liberdade. Eu acho que os concretistas provaram bem isso para a gente, né, que os próprios poemas brincam nas páginas e vários se transformaram em videopoemas, usufruíram desses recursos audiovisuais também. Então, tem uma confluência que a gente enxerga aí no Poemas de Brinquedo nesse sentido, né, da liberdade da exploração de recursos do infantil, do que é feito para crianças, com uma certa liberdade que eu acho que a poesia também tem, né, tanto na própria página, quanto dessas outras linguagens, né, desses outros recursos. Não sei também se respondeu. Eu tenho uma pergunta para a Lara, mas não é necessariamente uma pergunta, assim, eu até não consegui formular muito ela, mas eu queria saber a sua opinião sobre algumas coisas que eu vejo, assim, eu vejo muito uma normatividade nessas relações, sabe, construídas entre dois homens, por exemplo, sempre tendo um espectro feminino e um espectro masculino dentro disso, assim. E isso já sendo uma questão, né, de determinar esses espectros dentro de uma relação homoafetiva. Eu queria saber o que você pensa disso, assim, se você acha que existiria a aceitação, por exemplo, desses corpos masculinos, e como se daria isso também, desses corpos masculinos com uma relação homoafetiva de duas mulheres, por exemplo, um espectro feminino nesses dois corpos, ou até mesmo não binária. Queria só saber sua opinião sobre isso. Oi, Maria, obrigada, tá? Pelo comentário e pela pergunta. Então, o que é interessante sobre o yaoi é que é uma idealização, né? Aquilo que está ali representado é uma ficcionalização a partir do imaginário feminino. Muitas vezes é uma projeção de uma relação ideal, de uma relação perfeita, e por isso existe esse reforço de estereótipos a respeito da figura das personagens. E aí, nisso, acabam se reforçando realmente esses contrastes, né? Só que assim, como eu falei, algumas histórias, algumas fanfics já estão tentando amenizar essas dicotomias, no sentido de que isso reforça muitas coisas, reforça binarismos e etc., né? Reforça essas personagens, né, de Semi e Yuki, que dão a ideia de ativo e passivo. Elas são problematizadas pela comunidade gay japonesa, que criou o gênero bara. Que o gênero bara é exatamente o quê? São conteúdos produzidos por homens gays. E são mais realistas, são mais orgânicos, né? São personagens mais peludas, mais másculas, é uma estética completamente diferente, os mangás bara dos mangás yaoi. Então, assim, eu acho totalmente que o fandom está se modificando, que ele está entendendo que existe uma responsabilidade com o conteúdo que é produzido e está tentando desconstruir as características que consolidaram esses gêneros, né? Então, repensando maneiras de narrar para que... porque o fandom é vivo, é uma comunidade feita de pessoas, né? E eu acho que cada vez mais o fandom parou de ser essa casinha de mulheres brancas, heterossexuais, que muitas vezes são as pessoas que escrevem esse tipo de material. Então, eu acho que já tem, por exemplo, pessoas não binárias que escrevem fanfics desse tipo, homens gays,
mulheres lésbicas. Então, eu acho que cada vez mais a autoria tem se espalhado para diferentes identidades, né? E eu acho que, com certeza, ao longo do tempo, isso já é perceptível, mas vai ser mais, provavelmente, essa mudança de vozes que produzem as fanfics vão se refletir também nessa quebra e nessa mutação dessas características que eu apontei como consolidadas no gênero. E eu espero que isso aconteça mesmo, porque os gêneros são vivos, o fandom é vivo e a gente tem que cada vez mais ter responsabilidade com aquilo que a gente representa ficcionalmente, né? Enfim, não sei se eu consegui abarcar a tua pergunta também. Com certeza. Obrigada, Lara. Mais alguém? Encerramos. Acho que é isso então, pessoal. Nosso GT, Literatura Digital Brasileira, Produção em Crítica, começa então, volta às 4, né? E a gente agradece a Lara, a Anelisa, a Amanda. Obrigado pelas falas, obrigado pelas perguntas e a gente se vê mais tarde, então. Obrigada, gente. Até logo. Obrigada, Muito pessoal. obrigada. Eu agradeço. Até Obrigada. já já, gente. Tchau. A presença e a contribuição de todos, e queria lembrar também que convidar vocês que às 3h30 nós temos mais um vídeo de iluminação pelo nosso canal, o canal do Labfront no YouTube, no qual eu peço também que vocês se inscrevam para receber nossas atualizações. A sessão de iluminação de hoje é com o professor Dr. Francisco Marinho, do Curió Ateliê e Ofícios, que falará sobre neuropoder, escrituras digitais e a criatividade. Aproveitem as reflexões do professor Francisco Marinho e quando essa sessão terminar, como o Flávio disse, nós voltaremos para o GT7 via Zoom, Experiências e Reflexões em Literatura Digital 2. E também nós lamentamos informar que nós não teremos o GT6, aplicativos e poéticas digitais, que aconteceria aqui no Meet. Mas então todos nós nos encontramos lá no Zoom mais tarde. Aí a gente vai poder voltar a falar mal do Google. Até já já, gente. Tchau, muito obrigada.